cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, são todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Família, já peço para quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal para vocês ficarem sempre bem informados. Ative também as notificações, sempre que eu colocar vídeo aqui no YouTube vocês vão ficar sabendo que eu coloquei vídeo novo. Lembrando que eu costumo colocar um vídeo por dia, às vezes dois, dependendo do dia até mais, né, se for necessário. Né, galera, compartilha também o nosso conteúdo, deixa o seu like ou o seu dislike, é muito importante a sua interação, e também deixa aí nos comentários aí o que você está achando do nosso trabalho, interage aí com o que a gente fala e com o que a gente vai falar no vídeo de agora. Galera, é o seguinte, como eu estava falando hoje mais cedo para vocês em relação ao estádio do Maracanã, né, todo aquele imbróglio que vem envolvendo o Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, Parará e Piriri e Pororó. Gente, é o seguinte, né, o Vasco da Gama aí, de renda bruta, né, arrecadou aí cerca de 3 milhões de reais. Álvaro, então isso tudo foi lucro? Não, não foi. O Vasco da Gama acabou totalizando aí 2 milhões de reais em dívidas, né, em custos operacionais para promover esse evento, galera. Então somaria aí um total de 1 milhão de reais de lucro aí limpinho para o Vasco da Gama, né, que o Vasco aí ganhou nessa partida de domingo. Aí tem muita gente falando, o Vasco quer ganhar dinheiro com o Maracanã, aí igual o Mauro César falou, né, o Vasco quer jogos maracanáveis e coisa e tal. Gente, é o seguinte, se o Vasco tivesse jogado dentro de São Januário, não teria gasto 2 milhões e teria colocado nos seus cofres aí o mesmo 1 milhão, às vezes 900 mil, 1 milhão e 100. A mesma coisa, então não mudou nada, tá vendo? Mais uma coisa aí desmascarando aí Patati e Patatá, duplinha aí Fla-Flu, né, galera? Aí falando de Patati e Patatá, só para pegar o gancho já pra gente mudar de assunto, é o seguinte, né, o Fluminense que chegou aí a alegar, né, em nota hoje, né, que a culpa das estrelas, é sempre assim, a culpa é do Vasco, a culpa aí do gramado Maracanã está ruim, porque né, o campo vai ficar interditado aí por cerca de um mês para eles trocarem o gramado ali, né, repararem o gramado, né. Aí segundo o Mário Bittencourt, aquele vacilão, aquele fanfarrão, aquele palhaço, né, a culpa é do Vasco da Gama. Então assim, muito feio, né? Aí sabe o que ficou mais feio ainda, gente? O PHG, né? O Paulo Henrique Ganso, camisa 10 lá do Fluminense, coisa e tal. Bom jogador, diga-se por sinal. É o seguinte, eu vou até abrir aspas para ele aqui, né? Foi perguntado a ele sobre essa situação e ele disse assim, não é de agora. Pronto, fecha aspas para ele. Não é de agora. Então, todo mundo sabe, até os jogadores do próprio time deles ali, sabe, né, que essa situação aí já não é de agora, já vem de muito tempo. Então, mais uma coisa que ficou feio aí para essa galera, gente. É o seguinte, agora mudando de assunto, vamos falar de Dimitri Payet, né, o nosso camisa 10, e ele que vem treinando muito forte, diga-se de passagem, né? A expectativa é que a comissão técnica do Vasco, na verdade, né, a diretoria do Vasco, juntamente com a comissão técnica, né, a expectativa é que ele estreie aí no dia 3 de setembro, lá na Arena Fonte Nova, contra a equipe do Bahia. Álvaro Silva, mas ele não pode jogar contra o Palmeiras se ele já entrar no bid? Então, gente, é o seguinte, a diretoria do Vasco da Gama está trabalhando aí para poder escrever o nosso atleta logo no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Nossa diretoria já está correndo atrás dos trâmites legais para regularizar o nosso atleta, mas ainda assim, gente, ainda que ele foi inscrito no BID, não é certeza, não é o projeto inicial da comissão técnica do Vasco da Gama que Dimitri Payet já vem aí atuar contra a equipe do Palmeiras, lembrando que a gente vai jogar na casa do Palmeiras. O Palmeiras é um time aí bastante organizado, é um time muito rápido, muito dinâmico. O seu gramado é um gramado um pouco mais ligeiro, né? Por ser um gramado ali semi-sintético, né? A bola corre mais, vai ser um jogo muito dinâmico. Acredito que não seja o melhor jogo para o Payet estrear, na minha opinião, nem mesmo contra o Bahia lá. Só que assim, a gente precisa de jogador, a gente precisa sair dessa situação, foi por isso que ele veio, então por isso que ele deve estrear. Mas se pudesse mesmo, o ideal, né? Se a gente tivesse ali fora da zona do rebaixamento, mais tranquilo, o ideal era até mesmo estrear o Payet depois do jogo do Bahia, na minha opinião, tá, gente? Para ele pegar mais rodagem, se entrosar melhor com o elenco e voltar à sua melhor forma física, para não ocorrer risco ali de lesão, né, galera? E o Payet, gente, ele que vem sendo aí muito criticado por alguns jornalistas pontuais da nossa mídia aqui. Não vou citar nome porque eles não merecem os créditos, embora seja um canal pequeno. A gente vai crescer com a ajuda de Deus e com cada um de vocês a gente vai chegar lá junto, mas
Eu não vou citar o nome desse camarada para não ficar dando mídia, não dar ibope para quem não merece. Mas fato é, gente, que no dia de ontem, até mesmo no dia de hoje, algumas pessoas que se dizem jornalistas aí, que são pseudo-jornalistas, né, que se dizem jornalistas, são, mas não são. Sabe como é, gente? Eles são no papel, mas na prática prestam um serviço totalmente de jornalismo. Qualquer coisa mesmo, jornalismo. Ontem eu tive que escutar da boca de jornalista aí que o Payet tá roliço. Aí outro dia aí o PVC falou que o Payet não vai jogar nada aqui no Brasil, igual o Honda, igual o Seedorf. Aí ontem teve um jornalista que falou que o Payet fica agora querendo aí lacrar com essa questão do racismo, sendo que quando o Vinícius Júnior sofreu racismo lá na Europa, o Payet ficou ali contra Vinícius Júnior, né? Aí diz que ele agora tá querendo pagar de bom moço aqui no Rio de Janeiro, né? Assim, críticas muito fortes, né? Teve um jornalista, esse mesmo jornalista falou que o Payet estava roliço, né? Olha, então, olha o nível das críticas que estão fazendo ao nosso jogador, o rapaz nem chegou no Brasil, né? Já estão aí, já pegando, jogando sujo, jogando aí muito sujo. Só que é o seguinte, aqui é Vasco e o Vasco é para quem acredita, tá? Então sai pra lá, mídia nojenta, comprada, corrompida, que a gente não depende de vocês. É por isso que a gente fala aqui no Vasco, do Vasco da Gama na plataforma do YouTube, porque a gente não depende dessa mídia aí viciada, essa mídia aí totalmente corrompida aí, que já perdeu há muito tempo a essência do que é o verdadeiro jornalismo esportivo. Fica aqui o recado do Álvaro Silva. Galera, agora é o seguinte, acabou de sair agora à noite, muito importante, alerta ligado, vou colocar uma arte na tela para vocês aí, na verdade é um comunicado, gente, é o seguinte, acabou de sair, as torcidas do Vasco da Gama aí, as organizadas, a galera, né, estão se organizando para fazerem um protesto aí na frente do STJD, gente, nessa próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, gente. Então, vou até dar um endereço para vocês aqui, viu? Quem tiver aqui no Rio de Janeiro, quem tiver com interesse de dar um pulo lá para dar essa força pro Vasco da Gama, às vezes você está de passagem por ali, indo trabalhar, voltando, enfim, aproveita o momento aí para deixar o seu protesto junto com a rapaziada lá. É o seguinte, o endereço é Rua da Ajuda, número 35, no centro do Rio de Janeiro. Então, muito fácil, gente. Rua da Ajuda, número 35, centro. Facinho, 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 gente. As torcidas aí organizadas do Vasco da Gama, torcedores, estão se mobilizando para fazer esse protesto lá na frente do STJD. Lembrando que o STJD quer julgar o Vasco da Gama novamente, porque entende que o Vasco deve sofrer mais sanções, aí, mais punições. Entende que aqueles 4 jogos os quais o Vasco da Gama já cumpriu de punição não seriam suficientes. Eles estão tentando aí aumentar a nossa punição. Como se não bastasse, né? Mais isso pra gente estar lutando aí. A gente já tem tanta coisa para lutar, né? Contra tudo e contra todos, agora até mesmo contra a justiça desportiva. E a nossa torcida vai estar lá presente, nos representando. Então, quem tiver interessado, eu vou falar mais uma vez, né? É o seguinte, vai ser lá na Rua da Ajuda, número 35, no centro do Rio de Janeiro, família. Então, fica aqui o recado do Álvaro Silva. Agora, mudando de assunto, vamos falar aí de alguns jogadores, né? Vamos começar falando aí do nosso Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio, que chegou no Vasco da Gama com muita expectativa. Eu particularmente estava gostando, gosto até mesmo do futebol dele, estava gostando muito das atuações dele no início da temporada, principalmente no Campeonato Carioca, né, naquele golaço que ele fez ali contra a Mulambada, e estava atuando muito bem, mas fato é que à medida que a nossa equipe foi caindo de rendimento, de produtividade, juntamente com toda a equipe, Puma Rodrigues não foi diferente, também caiu ladeira abaixo seu rendimento vertiginosamente, né? Fato é que a nossa equipe já está recuperando seu rendimento, já está voltando a atuar em bom nível, né? E o Puma Rodrigues ainda não voltou a atuar em bom nível. Tudo isso, gente, se deve também aí porque Ramon Dias chegou, né? Começou aí a enumerar algumas peças, começou a reorganizar de novo o plantel e parece que o Puma Rodrigues estaria aí um pouco acomodado, estaria um pouco aí muito de boa, né? Muito tranquilo demais, até mesmo para a situação a qual o nosso clube vive. Não estou dizendo que ele está desrespeitando o nosso clube, mas é um jogador que estava ali acomodado demais com a titularidade, sem ter ali ninguém para assombrar ele. Barbieri não mexia em quase ninguém, lembra que eu falava para vocês? Barbieri era sempre aquela espinha, quase nada se mudava. Aí Ramon Dias já chegou e já deu essa chacoalhada no elenco. Puma Rodrigues já ficou de fora dessa última partida, não foi nem relacionado. Fiquei sabendo hoje que em bastidores aí, Puma Rodrigues levou um puxão de orelha bem elevado da comissão técnica, e não só ele, mas também o garoto ali,
Paulinho, né, que é lateral direito ali, o rapaz da base do Vasco da Gama, levaram aí um puxão de orelha, acho que em relação a desempenho, não sei se é a forma de treinamento, não sei se é de repente ali a maneira de se portar durante os treinos. Fato é que o nível desse nosso lateral caiu muito, e é o seguinte, saiu no dia de hoje que o Vasco da Gama aí vai ao mercado, iria ao mercado em busca desse tal lateral direito e piriri e parará. Gente, é o seguinte, o próprio Vasco da Gama já se pronunciou hoje à noite. O Vasco não vai atrás de lateral direito, gente. O Vasco da Gama não vai buscar lateral direito, tá? Isso é informação que eu tô dando de momento. Não sei se amanhã as coisas vão mudar, mas agora, né? Esse horário aí, por volta de 10h30 da noite, 11 horas da noite dessa terça-feira, o Vasco da Gama não pretende ir atrás de lateral direito. Álvaro Silva, como que o Vasco vai fazer então com essa questão aí de Gabriel Dias que se machucou e não sei o que, e o Puma não veio bem? Gente, Ramon Dias vai ter a missão aí de recuperar o futebol de Puma Rodrigues, assim como ele vem fazendo com o futebol de Luca Orediano, como ele fez com o futebol de Léo Pelé, como ele fez com o futebol de outros atletas do nosso elenco. Ele também vai ficar com a missão aí, com a incumbência, né, de recuperar, de resgatar o futebol do nosso lateral direito uruguaio. Família, deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham em relação ao Puma Rodrigues, aí se ele tem aí lenha para queimar no Vasco da Gama ou não. Eu, na minha opinião, acho que ele tem sim, eu acho que se fizer um trabalho legal com ele, se trabalhar bem ele, né, eu acho que dá pra ele evoluir sim, lembrando que na seleção do Uruguai, até de zagueiro às vezes o cara atua, como é que chega aqui no Vasco ele não consegue marcar ninguém, não consegue fazer uma cobertura e erra todas, né? Então tem alguma coisa errada aí, não sei se é psicológico, não sei se é na família, a gente não sabe, mas Ramon Dias está à frente dessa situação aí, galera. Agora mudando de assunto, ainda falando de jogador, quem se despediu hoje do nosso elenco aí, que está de saída de malas prontas, já tinha trazido a notícia pra vocês uns dias atrás, foi aí Carabarral, né? Carabarral está indo embora para atuar lá no Puebla, lá do México, né? Da equipe mexicana, está indo atuar na mesma liga a qual Pedro Raul já está atuando, o mesmo que atuava aqui no Vasco da Gama. Então, vai na fé, vai com Deus, tudo de bom para você, Carabarral. Aqui no Vasco da Gama, você pode ter exercido qualquer função, meu querido, menos a de jogador de futebol. Me desculpe, com todo respeito à sua profissão, ao seu CPF, à sua pessoa física, mas você não desempenhou um bom papel aqui e você sabe disso, acredito eu. Agora, gente, é o seguinte... Deixa eu ver aqui se eu não estou pulando nenhum tópico para não deixar vocês aí mal informados. É o seguinte, galera, nosso elenco já se reapresentou no dia de hoje, como eu já falei no vídeo de hoje mais cedo, agora à tarde, né? Nosso elenco já treinou, né? Já vem treinando aí. E o nosso treinador Ramon Dias, né? Já começou a trabalhar a nossa equipe para a partida contra a equipe do Palmeiras, que vai ser realizada no próximo domingo, lá no Allianz Parque, 6h30 da tarde, 18h30 ali, né? Pela 21ª rodada do campeonato. E é o seguinte, galera, Zé Rafael, né? O volante ali da equipe do Palmeiras está fora, né, um desfalque da equipe alviverde, ele que recebeu seu terceiro cartão amarelo e não vai poder atuar aí cumprindo suspensão automática. Então já é um ponto positivo. O ponto negativo é que o Palmeiras tem elenco, né? Aí entra um, sai outro, entra um e o nível continua lá em cima. Gente, tô com a dor na coluna, desculpa porque eu tava fazendo isso aqui, mas me deu um mau jeito nas costas. Agora voltando ao assunto, galera, quem não treinou no dia de hoje foi o nosso Búfalo Rossi, ele que ontem estava acompanhando o nascimento da sua filha, né? Então, ao que tudo indica, ele deve ter passado aí o dia de hoje também com sua família, né? Nessa questão envolvendo o nascimento da sua filha. Rossi, tudo de bom para você, que Deus abençoe a sua filha, sua esposa e você também, que tudo dê certo, tudo corra muito bem, viu, Rossi? Então, gente, o Rossi não treinou por esse motivo. Gente, o zagueiro Maicon também aí, que ficou bastante aí, foi bastante aí notado no dia de hoje, né, na mídia, aí se tratando de Vasco da Gama, pela frase que ele falou no vestiário, que eu vou abrir aspas para ele aqui agora, lendo a frase aqui, a qual ele mencionou no vestiário ali, do Maracanã. Então abre aspas aí para o nosso zagueiro Maicon. O escudo que a gente carrega no peito é muito maior que o nome que a gente tem nas costas. Fecha aspas. Então, Maicon, só tenho isso aqui para poder falar para você, ó. Parabéns. É isso aí. É isso aí. Lembrando que o Maicon ele foi contratado para o nosso elenco por esse espírito de liderança. A entrevista coletiva dele surpreendeu a todos quando ele chegou. Perdeu espaço na equipe, anteontem ganhou ali umas minutagens ali contra o Atlético Mineiro, entrou bem, então é sinal aí de que Ramon Dias está trabalhando bem o nosso elenco, até mesmo jogadores que já eram dados como ali jogadores ali casos perdidos, estão sendo recuperados, né, coisa que com o Maurício Barbieri era o contrário, jogadores mais ou menos não jogava nada, jogador que não jogava nada sumia, jogador que era bom jogava mais ou menos e só.
Com o Ramon Dias é totalmente ao contrário. Jogador que não joga nada está começando a jogar mais ou menos, jogador que jogava mais ou menos está começando a jogar muito, e o cara que jogava muito vai virar craque. Com o Ramon Dias é desse jeito, dá para notar desde o primeiro dia que ele chegou à frente do nosso clube. Gente, agora se tratando do nosso lateral direito, Gabriel Dias, eu falei mais cedo que o departamento médico do Vasco havia informado que a lesão aí muscular não era tão grave, que ele ia levar de 7 de 1 a 2 semanas, né, de 7 a 15 dias para se recuperar, mas saiu agora à noite, que é o seguinte, gente, ele teve uma lesão muscular na coxa, né, é uma lesão aí classificada como grande, né, e ela foi aí no músculo posterior, gente. Então, o departamento médico do Vasco não tem previsão ainda para quando o Gabriel Dias vai retornar aos gramados. Então, agora está confirmado, é uma lesão muscular, sim, como eu informei mais cedo, mas é um grau de gravidade maior que a comissão técnica esperava, né? Então, é um grau grande aí no caso aí, de classificação dessa lesão, né? E ele machucou a sua posterior, né? Então vamos torcer aí para que ele venha se recuperar, o nosso Gabriel Dias. Aí foi até em cima dessa informação que algumas pessoas saíram noticiando no dia de hoje que o Vasco vai buscar um lateral direito, mas é por isso que eu estou dizendo para vocês que o próprio Vasco já se pronunciou no dia de hoje e vai aí apostar na recuperação de Puma Rodrigues, galera. Agora, para a gente estar encerrando o nosso vídeo de hoje, né? A gente já falou de bastante assuntos aí hoje mais cedo, por isso esse vídeo agora à noite, o vídeo um pouco mais dinâmico, né? Um momento mais descontraído aí. Vou colocar a foto para vocês aí, gente, do nosso goleiro Carlos Germano aí e do Pablo Verratti, para vocês verem a semelhança dos dois, como que um é a cara, como que é cara de um e focinho de outro aí, brincadeiras à parte, com todo respeito, né? São bem parecidos aí o nosso ídolo Carlos Germano, nosso ex-goleiro, campeão, multicampeão aqui pelo nosso Vasco da Gama, e o nosso recém-contratado, o centroavante aí, Pablo Verratti. Fiquem com as fotos dele para vocês verem. Bem parecido, né, gente? Bem parecido, inclusive Carlos Germano deu risada em entrevista ao GE, ao Globo Esporte, ele deu bastante risada em relação a isso e falou o seguinte, viu? Falou que o Verratti está com moral, né? Pelo que deu para perceber na entrevista, o Verratti está com moral com o Carlos Germano. Ele afirmou que o Verratti está dando conta do recado aí, que ele era justamente a peça a qual o nosso time precisava ali para compor, para preencher aquela lacuna ali do ataque. Então, Verratti chegou aí, né? Simplesmente aí com status aí de semelhança com um dos maiores goleiros da história do nosso clube, e o próprio aí, né, o próprio Carlos Germano acabou afirmando aí que Verratti já chegou e chegou muito bem, dando conta do recado. Então, família, eu vou ficar por aqui. Se eu tiver mais alguma coisa, eu broto num plantão de repente aí, porque com a gente é desse jeito, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis. Valeu, família!